Olá pessoal, a partir de agora vamos entrar numa fase onde nós vamos executar aqui, né, vamos tratar aqui de fazendo alguns exercícios, né, que nós vimos em sala de aula também. Existe uma lista onde esses exercícios que nós fizemos em sala de aula estão em formato PDF. Então o que eu estou fazendo? Estou pegando aqueles exercícios, estou colocando aqui no PowerPoint, eu comento ele aqui, faço comentários e mostro a execução dele, né? Então eu vou abrir as respostas que nós demos e vou fazer comentários, até mesmo para facilitar e agilizar esse processo. Ficar digitando um a um levaria muito tempo, as videoaulas ficariam muito extensas, né, e cansativas. Então vamos lá, então vamos ler aqui esse exercício aqui. Alguns exercícios eu vou pular, né? Por exemplo, o exercício 1 e o 2, né? Aquele da soma da calculadora que a gente fez, a gente já havia comentado em outras videoaulas. Então, para a gente agilizar o processo, eu já estou pulando para o terceiro exercício. Então tá lá, ó. A gente tem que escrever um algoritmo para determinar o consumo médio de um automóvel sendo fornecida a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, aquela etapa, é o quê? Conhecer o problema. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que determinar, né, o consumo médio, determinar o consumo médio de um automóvel. Deixa eu voltar aqui, desculpem. Né? Vamos clicar aqui. O consumo médio do automóvel. Sendo fornecida, o que vai ser fornecido pelo usuário? A distância total percorrida e o total de combustível gasto. Ou seja, o usuário vai informar o combustível e a distância. E nós vamos imprimir na tela o consumo médio. Então, a resolução do problema é essa. É esse, né? Então, vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos abrir o Visual G. Né? Na verdade, eu vou já abrir o resultado aqui das videoaulas, né? Então, vamos lá no... Como é que é? Aulas, respostas de 1 a 10, aqui o exercício 3, né? O exercício que a gente já havia feito. Então, aqui nesse exercício 3, então eu sei que eu vou precisar da distância que o usuário vai fornecer e do combustível que o usuário vai fornecer. Como se trata de valores que provavelmente serão quebrados, fracionados, então a gente coloca aqui que o tipo é o quê? Real. Perfeito? Então eu imprimo na tela o quê? Escreva cálculo do consumo médio de combustível. Isso aqui é uma perfumaria, né? Para dizer do que se trata esse nosso algoritmo, essa nossa aplicação. Aí eu peço para o usuário digitar a distância percorrida através do comando escreva. Né? Aí, com isso aqui na tela, o usuário vai digitar lá a distância e o programa vai ler essa distância. Então, até esse momento aqui, né, eu informo ao usuário o que eu quero, o usuário vai e digita para mim. Quando eu der um Enter, vai aparecer novamente o que? Digite o combustível gasto, né, o total de combustível que foi gasto. E a tela... na tela fica piscando, né, aguardando que o usuário digite o valor. E o que vai acontecer? Quando ele der um Enter, a variável combustível recebe o valor que foi digitado pela entrada padrão do computador, pelo usuário na entrada padrão do computador. E o que acontece? Com esses dois valores já na memória correspondente, né, tanto a distância e o combustível, eu vou escrever na tela uma frase de aviso, né, dizendo que o consumo médio de combustível do veículo é o quê? A distância pelo combustível. Por quê? Porque eu sei que o consumo médio é dado pela fração, né, da distância percorrida e o combustível gasto. Então vamos ver como é que vai ficar esse cara aqui, apertar F9. Então aparece na tela, cálculo de consumo médio de combustível. Digite a distância percorrida. Então se eu digitar aqui, que eu andei 100 km, digite o combustível gasto. Digamos que eu tenha gasto aí, sei lá, 8 litros de combustível, né? Então, o consumo médio de combustível do seu veículo é 12,5 quilômetros, né? É o consumo, quilômetros por litro, né? Desculpa, quilômetros por litro, que é o consumo médio, ou seja, eu percorro uma distância por litro, ou seja, a cada litro 12,5. Beleza, pessoal? Até a próxima videoaula.